bem-vindos a mais uma. Sejam muito bem-vindos a mais uma escola dominical. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo acerca dos dons espirituais. Batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Não é uma lição é uma revista com 13 lições, nós já estamos duas. A primeira foi sobre o que são os dons espirituais. Na semana passada nós vimos sobre a importância e a importância e a usabilidade dos dons espirituais, para que eles servem, por que nós devemos usar os dons espirituais. E hoje nós vamos começar a estudar os dons em si. E se os irmãos bem se lembram, na primeira lição, quando nós vimos o que são os dons espirituais, nós vimos que teologicamente, não biblicamente, mas teologicamente. E por que teologicamente? Porque a Bíblia não dá uma classificação clara dos dons espirituais. Quando Paulo fala acerca dos dons espirituais, ele cita eles, ele nomeia eles, inclusive repete alguns, fala em Coríntios, 1 Coríntios fala de uns, em Romanos ele repete alguns e cita outros novos. Mas teologicamente, a fim de estudo, os dons espirituais são classificados em 3 grupos. Isso para facilitar o estudo, para facilitar o aprendizado. E hoje nós vamos começar a estudar sobre o primeiro grupo desses 3 grupos de dons espirituais, que são os dons de revelação. Se os irmãos se lembram, nós temos os dons de revelação, nós temos os dons de poder e temos os dons de serviço. E hoje nós vamos começar a estudar esse primeiro grupo, que são os dons de revelação. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 10, diz assim: porque a um pelo Espírito dá a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Então, entre todos esses dons, hoje nós vamos estudar 3 dons, que são os dons que fazem parte do grupo, e de novo eu repito, um grupo que foi agrupado dessa forma para fins didáticos, para fins teológicos. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar que existe o grupo dos dons de revelação, existe o grupo dos dons de serviço. Não, essa classificação não existe na Bíblia, é apenas uma classificação, uma organização didática. E hoje nós vamos estudar sobre 3 dons de revelação, que é o dom de sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimento dos espíritos. São 3 dons. É claro que não existe dom maior do que o outro, nós vimos isso na primeira lição e nós vimos na segunda também, mas são 3 dons importantíssimos, e de novo, todos eles são importantes, mas esses 3 dons são muito importantes, assim como todos os outros, tanto para o crescimento da igreja, quanto para a edificação da igreja, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo. Então, para nós começarmos, abra sua Bíblia de novo em 1 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler apenas o versículo 8 e o versículo 10. Depois nós vamos ler em Atos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 10. E por último, nós vamos ler em Daniel, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Então, primeiro vamos ler em Atos, capítulo 12, do versículo 8, o versículo 8 e o versículo 10. O versículo 8 diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Agora vamos para Atos, capítulo 6, e vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Atos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. E agora vamos para Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, do verso 19 ao verso 22.
Daniel capítulo 2, do 19 ao 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Pois bem, o primeiro dom que nós vamos estudar hoje, como eu falei, é o dom da palavra de sabedoria. Diego, o que significa a palavra de sabedoria? Como que é esse dom? É uma pessoa ser sábia? É uma pessoa conhecer tudo? É uma pessoa experiente? Que às vezes a gente fala, porque nós temos que ouvir os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos são mais sábios. Mas por que eles são mais sábios? Porque eles são mais velhos, eles são mais experientes, eles viveram muitas coisas. Então, muitas situações que os jovens vivem hoje, apesar dos mais velhos terem vivido há 50 passado, a mesma situação há 50 anos atrás, a situação em si não muda. Então a gente fala que os mais velhos são mais sábios. Então o que significa essa palavra de sabedoria como dom espiritual? Bom, primeira coisa, a gente entendeu o conceito de sabedoria. Sabedoria, como a gente vai ver no próximo dom, é diferente de ciência, é diferente de conhecimento. Uma pessoa ela pode ter muito conhecimento, ela conhece muito sobre um assunto específico, ou sobre vários assuntos, mas ela pode não ter sabedoria. Da mesma forma como uma pessoa pode ter muita sabedoria, ser uma pessoa muito sábia, mas ser ignorante no conhecimento. A pessoa nunca estudou, a pessoa nunca teve acesso à informação, nunca teve acesso ao conhecimento. Então a primeira coisa é a gente distinguir bem o que é sabedoria e o que é conhecimento, ou ciência, como a gente vai estudar, como vai ser o segundo, a gente vai abordar no segundo tópico da lição. E sabedoria, segundo o dicionário, significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Ou seja, a sabedoria, ela é um discernimento, ou seja, você conseguir discernir, você conseguir separar, você conseguir identificar, você conseguir classificar alguma coisa, ou de forma sobrenatural, ou de forma humana. E em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, no versículo 8, quando nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a primeira parte do versículo 8 que diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Paulo aqui está se referindo a uma capacitação divina, sobrenatural, para tomar as decisões. Ou seja, a palavra de sabedoria, ela é uma capacitação divina, o dom da palavra de sabedoria, ela é uma capacitação divina, sobrenatural. Então daí a gente já, comparando 1 Coríntios capítulo 12, primeira parte do versículo 8, com a definição de sabedoria no dicionário, a gente já exclui a experiência. Ou seja, o dom de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, é uma capacitação divina sobrenatural, não é humana. Então nós não podemos confundir a sabedoria dada por Deus como dom do Espírito com a sabedoria de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais natural, uma sabedoria do mundo, uma sabedoria de uma pessoa que viveu muito, ou às vezes não viveu muito, mas já passou por muita coisa na vida, e por isso ela consegue ter sabedoria na hora de tomar decisões e tudo mais. Então, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a palavra de sabedoria é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para tomar as decisões difíceis ou em circunstâncias extremas. O que isso significa, Diego? Isso significa que a palavra de sabedoria, ela não é uma sabedoria, por exemplo, para você decidir que cadeira você vai comprar. Temos que comprar cadeira para a igreja. Vamos comprar cadeiras cinzas ou cadeiras azuis. O dom da palavra de sabedoria, a sabedoria dada pelo Espírito Santo, não é para você definir e escolher a cor da cadeira. Claro que Deus ele pode direcionar compras, o Espírito Santo pode direcionar essas coisas, mas é um outro propósito, é uma outra finalidade. A finalidade da palavra de sabedoria é ter sabedoria, ter uma capacitação sobrenatural, divina, para a tomada de decisões em momentos difíceis, em situações extremas, em situações complicadas.
É aquele momento em que uma pessoa chega para você e fala e te conta um problema e você não tem a mínima ideia do que você fala, mas pela sabedoria divina, pela sabedoria que Deus te dá, você dá uma palavra que bate naquela pessoa, que encontra aquela pessoa e automaticamente traz um refrigério para aquela pessoa, traz um alívio. Tem um versículo que Paulo pede para os irmãos orarem por ele, para que lhe seja dada a palavra não abrir a boca. É isso aí. Então isso acontece muito, principalmente, e aí entra a correlação entre os diferentes grupos de dons espirituais. Por exemplo, a palavra de sabedoria é um dom muito importante para quem tem um ministério dentro da igreja, principalmente o ministério do pastorado, porque o pastor é o tipo de pessoa, uma função dentro da igreja que muitas pessoas vêm pedir socorro, pedir ajuda. Ou, por exemplo, um outro exemplo que nós podemos dar da palavra de sabedoria é você tem um vizinho, você tem um amigo, você tem um parente que você quer evangelizar essa pessoa que ainda não conheceu Jesus, e aí você fica esperando o momento, porque por mais que você tenha anos de igreja, por mais que você já conheça o Evangelho, por mais que você conheça a Bíblia, a evangelização, ela não é somente você chegar e começar a falar para essa pessoa. Às vezes é assim que funciona, mas tem muitas pessoas que são resistentes ao Evangelho. Na semana passada mesmo o pastor contou um testemunho aqui. Então, você chegar e simplesmente falar de Jesus para essa pessoa, você pode acabar criando um bloqueio. E aí você precisa de uma estratégia, você precisa de sabedoria. E aí o dom da palavra de sabedoria é justamente para essas situações. Tomar decisões em situações extremas, em situações difíceis, em situações que humanamente você não saberia como se portar, você não saberia o que fazer. Mas pelo dom do Espírito Santo, pelo dom da palavra de sabedoria, que de novo é uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria divina, você consegue tomar aquela decisão. E alguns teólogos, inclusive, eles afirmam que o dom de palavra de sabedoria é de fato a sabedoria de Deus repartida com os homens. Ou seja, não é que Deus ele dá uma porção de sabedoria para uma pessoa, mas ele dá a própria sabedoria dele, claro, uma pequena parte da sabedoria dele, ele compartilha uma pequena parte da sabedoria dele com os homens. A gente pode colocar isso como outro exemplo. Imagina que você chama alguém para almoçar na sua casa. E aí você quer dar comida para alguém. E aí ao invés de você ir lá comprar comida no mercado e entregar para essa pessoa, você pega a comida da sua despensa e dá para essa pessoa. Quando a gente fala sobre os dons, sobre o dom da palavra de sabedoria, alguns teólogos afirmam que é isso que acontece quando Deus dá o dom de palavra de sabedoria a algum crente. Ele pega da sabedoria dele e compartilha uma parte da sabedoria dele com aquela pessoa, daí a origem divina. E na Bíblia nós encontramos várias passagens, vários exemplos e momentos em que o dom da palavra de sabedoria, eles são utilizados, eles são explícitos, são contados para nós. E, de novo, na primeira lição nós falamos sobre isso, sobre a presença dos dons espirituais no Antigo Testamento, porque muitas pessoas acham que os dons espirituais eles só chegaram em Atos dos Apóstolos, depois do derramamento do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, o que não é uma verdade. É claro que no Novo Testamento, a forma como esses dons são dados, a forma como esses dons são concedidos ao povo de Deus, é completamente diferente da forma como eles eram concedidos no Antigo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento, se os irmãos se lembram da primeira lição, os irmãos vão se lembrar disso. Enquanto no Antigo Testamento os dons eram concedidos de forma temporária, de forma específica, para um momento, para uma pessoa específica, normalmente sacerdotes ou profetas, e para uma situação específica, para um caso específico. No Novo Testamento ele é dado de forma abundante, para quem quer, para quem o busca, e como nós também vimos, tanto na primeira aula quanto na semana passada, não são dados de forma desordenada, tem que ter um propósito. Não é que, eu quero, então Deus vai me dar. Tá, você quer para quê? Se você quer para fazer a obra, se você quer porque você está debaixo de um propósito de Deus, então Deus vai te dar com certeza. E onde nós encontramos, por exemplo, o dom da palavra de sabedoria no Antigo Testamento? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41,
versículo 14. Vamos ler até do versículo 14 ao versículo 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam no rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Versículo 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Vamos parar por aqui. E aí, se nós continuarmos lendo até o versículo 41, nós vamos ver que José, então, ele pede, Faraó conta a José o seu sonho, e Deus dá a interpretação do sonho para José, e José conta para Faraó, e isso todos nós conhecemos a história, eu imagino. A partir disso, José chega a Faraó, e Faraó, então, coloca José como governador do Egito para poder liderar o povo durante os 7 anos de crise que iam chegar no Egito, e José se torna o maior, depois de Faraó, a maior autoridade do Egito, e prospera naquele lugar. E como nós podemos ver no versículo 8, quando o Faraó tem o sonho, ele manda trazer todos os sábios da região, todos os sábios do Egito. Ou seja, essas pessoas eram sábias, mas elas eram sábias de forma humana. Elas não conseguiam interpretar o sonho, porque a sabedoria dela era uma sabedoria humana. E o que precisava aqui era de alguém com uma sabedoria divina, por isso José. Então, aqui nós vemos a atuação do dom da palavra de sabedoria na vida de José. Uma situação específica. A Bíblia não conta, tirando essa passagem e a anterior, em que ele interpreta o sonho na prisão, a Bíblia não conta nenhuma outra situação em que José ele interpreta sonho, por exemplo. Então, não nos leva a crer que José ele tinha a manifestação do dom da palavra de sabedoria o tempo inteiro, durante toda a sua vida. Ele foi uma pessoa sábia em algum momento, provavelmente durante a crise. Eu imagino que José teve a sabedoria de, nos 7 anos bons, de guardar, de tocar comida e organizar aquilo tudo, e conseguir gerenciar tudo para quando tivesse os 7 anos de crise, o povo não passasse fome. Mas nada nos leva a crer que José tinha manifestação do dom de sabedoria, por exemplo, antes dele ser preso, dele ser vendido como escravo. Ele sonhava, né? Sonhava, mas Só sonho. Só sonha, não tinha, não nos dá margem para entender que ele era sábio no sentido de sabedoria divina.
Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é o rei Salomão, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Do versículo 16 ao 28. Nós vamos ler só até o... Vamos ler até o 28. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhes uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o matareis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele, olha aí, a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão, pelo contrário, ao contrário de José, já era uma pessoa que a sabedoria divina estava nele desde o início, porque se os irmãos bem se lembram, quando Samuel ele herda o reino, quando Salomão ele herda o reino, Deus chega para ele e fala: Salomão, o que você quer? E Salomão fala: Eu quero sabedoria para poder cuidar do teu povo. E aí Deus diz: Já que não me pediste ouro, nem prata, nem vitória sobre os teus inimigos, então você vai ser o homem mais... E a Bíblia conta, a Bíblia nos diz que Salomão foi o homem mais sábio que já viveu. E mais rico, porque ele não pediu e Deus deu. Não houve outro igual a ele. Então, ao contrário de José, nós vemos que Salomão, durante toda a sua vida, durante todo o seu reinado, ele foi uma pessoa sábia. Ele tinha sabedoria, que nós temos um exemplo da grande sabedoria de Salomão. E se nós continuarmos lendo a história de Salomão, nós vamos ver outros exemplos em que a sabedoria divina na vida de Salomão foi posta em prática. E no Novo Testamento, abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículos 9 e 10. Atos capítulo 6, versículos 9 e 10. No Novo Testamento também nós encontramos exemplo do dom da palavra de sabedoria sendo manifestada. Atos capítulo 6, versículos 9 e 10. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, a dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então, em Atos, nós vemos que Estevão também era uma pessoa que tinha muita sabedoria. Ele tinha tanta sabedoria ao ponto de que, como nós vimos no versículo 10, as pessoas que vinham de outros lugares, que era conhecido por ter pessoas sábias, como Alexandria, como os alexandrinos, por exemplo, e de toda a região da Ásia, essas pessoas ficavam abismadas, elas ficavam impressionadas com a sabedoria com a qual Estevão falava. Estevão, que era uma pessoa nova, Estevão não morreu muito velho, ele morreu pouco depois disso, apedrejado, perseguido por Paulo. Então nós vemos também no Novo Testamento o dom espiritual da palavra de sabedoria sendo posto em prática. E mais uma vez, ainda sobre a palavra de sabedoria, como falei,
e nós já falamos isso na primeira lição, na lição passada, não existe um dom maior do que o outro, e Paulo deixa isso bem claro. Todos os dons eles são iguais, eles têm a mesma importância, porque eles foram criados e eles são dados para trabalhos diferentes, e todo trabalho é importante na obra de Deus. Mas o dom de sabedoria, mesmo ele sendo igual aos outros, ele é tão importante quanto, ele é muito importante principalmente para as lideranças. Então, se por algum motivo você quer buscar um cargo de liderança, não um cargo, mas uma função de liderança na igreja, eu troquei de cargo para função porque cargo dá a ideia de carreira, função dá a ideia de trabalho que está sendo feito ali. Se você busca alguma função, ou se você tem alguma função de liderança dentro da igreja, diante da igreja, é fundamental que se busque o dom da palavra de sabedoria. Principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão cada vez mais melindrosas, as pessoas estão cada vez mais sensíveis, as pessoas estão cada vez mais procurando um motivo para se afastar ou para brigar. Antigamente, você, dentro da igreja mesmo, você às vezes tinha algum desentendimento, as pessoas ficavam brigadas ali, mas depois se reuniam, se juntavam, pediam perdão para outra e ficava tudo bem. Hoje, se você não cumprimentar uma pessoa, se a pessoa entrar na igreja, entrou uma pessoa na igreja, eu estou falando com o pastor, a pessoa me deu bom dia, eu estou falando com o pastor, não prestando atenção na pessoa. E aí, porque já é 10 horas, a gente tem que começar o culto, e aí comecei o culto, e aí depois não falei com essa pessoa, pronto, acabou. Aí já é um motivo, não vou mais na igreja, eu fiquei triste, porque o diácono Diego não me deu bom dia, eu dei bom dia para ele, mas ele não falou comigo, isso é um absurdo. E aí ele pregou e falou que nós temos que amar uns aos outros, mas como que ele fala que eu tenho que amar uns aos outros, se ele mesmo não me dá bom dia, ou seja, ele prega o que ele não vive, blá, blá, e aí começa tudo aquilo por causa de um bom dia que às vezes a pessoa nem escutou. Ou se não, está passando na rua, a pessoa te viu, mas você não viu a pessoa, porque passou na rua não falou comigo, mas na igreja fala comigo, mas na rua não fala comigo, por que não fala comigo na rua, fala comigo, enfim. Os irmãos bem sabem como funciona. Então hoje, assim como os outros dons, a palavra de sabedoria é muito importante, muitas das vezes é um dom negligenciado. É um dom que as pessoas não buscam, que as pessoas não dão a importância, não dão o valor a que se deve dar. Muitas pessoas na igreja hoje, principalmente nas denominações pentecostais, elas buscam os dons de profecia, o dom de línguas, o dom de cura, o dom de operação de maravilhas, porque são dons que fazem mais barulho, são dons que fazem mais barulho no sentido de chamar mais atenção. Sinais. Hã? Sinais. As pessoas só querem seguir os sinais, mas se os irmãos se lembram da palavra, se os irmãos se lembrarem das palavras de Jesus, a Bíblia não diz que nós devemos seguir os sinais. Ela fala que os sinais que nos seguirão. Então, nós não temos que viver a nossa vida atrás de sinais. Eu não tenho que viver a minha vida atrás de profecia, viver a minha vida atrás de cura, viver a minha vida atrás de milagre. Não, eu vivo a minha vida atrás de Jesus. E a profecia vai vir, a cura vai vir, o milagre vai vir. Então, tenho isso em mente de que é de suma importância. É tão importante quanto os outros, mais uma vez, mas é muito importante nós buscarmos o dom da palavra de sabedoria. Seja você um líder dentro da igreja, mesmo que você não seja um líder. Como eu falei, na evangelização a sabedoria é muito importante. O Diácono Evangelho participava muito de ar livre no Brasil, e eu tenho certeza que se você parar para conversar com ele durante meia hora, ele vai te dar vários exemplos em que a sabedoria é fundamental quando você está evangelizando um não crente, na forma de você chegar, na forma de você convidar, na forma de você falar, o versículo, o hino que você vai cantar, tudo isso é o dom de sabedoria revelado pelo Espírito Santo. E o segundo dom que nós vamos estudar hoje é o dom da palavra da ciência. Diego, mas você acabou de falar da palavra da sabedoria. Qual é a diferença da sabedoria e da ciência? Bom, o dom da sabedoria, como nós vimos, é a capacidade sobrenatural e divina por Deus para tomar as decisões em situações extremas e difíceis. E a palavra da ciência? A palavra da ciência é a capacitação dada por Deus como iluminação do Espírito Santo para a revelação das coisas que não se conhecem. Diego, eu não entendi. Tá. Quando os irmãos leem a Bíblia, por exemplo, eu tenho certeza que muitos dos irmãos já passaram por essa situação de você ler uma passagem da Bíblia e você fala assim, não entendi nada. O que está escrito aqui? Você lê e não entendi. Imagina, por exemplo, a primeira pessoa que leu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
mas como assim, meu pastor? Nada vai me faltar, mas o que está falando? Estou perdido. O dom da palavra de ciência é o dom sobrenatural dado por Deus para a revelação das coisas que não das coisas ocultas, não no sentido do oculto do espiritual, o oculto do que está escondido, mas a revelação para você entender e compreender os mistérios. Descobrir coisas que estão por trás daquela Descobrir as palavra. coisas que estão por trás daquilo que você está vendo. A Bíblia ela é cheia de mistérios. Não mistérios, de novo, não mistérios no sentido pejorativo, não mistérios no sentido de ocultismo, mas mistérios no sentido de que a nossa capacidade humana, a inteligência humana, ela não consegue distinguir e conhecer tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. A própria Bíblia fala disso. A inteligência humana, ela é apenas uma fração. Se você comparar a inteligência humana com a inteligência divina, com a capacidade divina, ela é uma fração infinitamente menor. Então, o dom da palavra de ciência é justamente a capacidade, de novo, sobrenatural, divina, dada pelo Espírito Santo ao crente para poder conhecer esses fatos, essas circunstâncias, esses mistérios, tanto seja na Bíblia ou seja fora da Bíblia. Como muitas das vezes acontece, às vezes a gente lê uma passagem, aí vem um irmão, um obreiro, um pastor, com a mesma passagem e tira ensinamento. Você, poxa, como é que eu não percebi isso? É isso aí. Eu não vi isso. Eu já ouvi várias pregações de que o pregador pega uma palavra dentro de um versículo. Tem um versículo e ele pega uma palavra, sei lá, por quê? Em cima daquela palavra por quê, quando termina a pregação, você fala, mas eu já li esse versículo várias vezes, eu nunca li esse porquê. Nunca entendi o sentido Nunca do porquê. entendi o sentido. E nunca tinha percebido isso. E aí aquilo abre a sua cabeça de uma forma que você fala, poxa, o que aconteceu? O que acabou de acontecer aqui? Isso é o dom da palavra da ciência. Aleluia. É um dom também muito importante, porque como nós vimos na semana passada, se não me engano, que o eunuco fala, que Filipe fala para o eunuco, entende o que lês? E ele fala, como eu vou entender se ninguém me explica? Faltava ao eunuco ali o dom da palavra da ciência. Ele lia, ele não entendia nada, assim como existem várias pessoas hoje. Eu tenho certeza que se você fizer uma pesquisa na rua, que você der um texto bíblico, e não precisa, porque muita gente fala que a Bíblia é difícil de entender, porque a linguagem é rebuscada, porque os termos são antigos, mas pega uma versão atualizada, pega uma NVI, pega uma NTLH, a linguagem de hoje, que é uma linguagem muito mais fácil, embora um pouco deturpada em alguns momentos, mas pega uma tradução dessa, dá para uma pessoa e pede para ela ler e dizer o que ela entendeu. Eu chutaria que, se não todas, a maioria das vezes a pessoa fala, não entendi nada, é uma história de alguém. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Ah, tá, existia um rei Davi lá que matava um monte de gente. E aí? Como já aconteceu aqui na igreja, de uma irmã falar, mas esse Deus que mata, esse Deus que... Né? Verdade. Ou seja, estava claro que a irmã ali, ela não estava entendendo o que estava lendo. Para ela, a narrativa bíblica do Antigo Testamento era um Deus que olhou para a terra e falou, eu quero aquele povo ali. Quem lutar contra ele, eu vou matar todo mundo. Mata todo mundo. Mas por que matar? Por que quando Israel invadia uma cidade, a ordem de Deus era, não pega nada, despojo nenhum, mata todo mundo, inclusive mulheres, idosos e crianças. Por que isso daí? É o dom da palavra da ciência, é conhecer esses mistérios ocultos, de novo, não no sentido pejorativo, não no sentido espiritual, mas de revelação mesmo, que está escrito ali. E Deus até falou para não se misturar com eles. Se a gente for analisar, eles poupam as crianças. As crianças vão crescer e vão se vingar. Então... Agora, um ponto importante sobre a palavra da ciência é sobre a sua função. Como nós falamos, como foi falado na semana passada pelo Diácono Ivanor, o dom do Espírito ele tem uma função, ele tem uma atribuição, ele tem um objetivo. Muita gente acha que a palavra da ciência é, por exemplo, você conhecer quem foi a mulher, você descobrir na Bíblia quem foi a mulher de Caim. Ou você descobrir na Bíblia como que,
Porque Adão teve Caim e Abel, né? Aí um matou o outro, depois teve Sete. Tá, mas como que cresceu a população? Ah, mas depois diz que Adão teve filho. Ah, então tiveram irmão, casou com irmã? Como A que foi Bíblia isso? diz que ao cabo de dias, Caim se levantou contra Abel. E eles já eram adultos, então eles tiveram outros filhos. Porém, a Bíblia relata os dois que eram os E aí principais. muita gente fica, É o tá, mesmo caso da mulher de Caim. onde que está onde está a Arca de Noé? É. Então eu vou pedir a Deus o dom da palavra de ciência para eu poder descobrir os mistérios e ver onde está a Arca de Noé. Ou, por exemplo... E como que Noé fez para naquela arca com as medidas que Deus deu, pegar todos os animais do mundo e purificar. Noé foi atrás dos animais, não, então eu vou orar e vou pedir ao Espírito Santo para me explicar, para me fazer entender por onde Noé andou para chamar todos os animais. Ou, por exemplo, no tabernáculo, eu quero entender o significado de cada tecido das cortinas do tabernáculo. Existem coisas que são meramente curiosidades. E sendo bem sincero, bem direto, bem franco, Deus não está preocupado com a curiosidade humana. As coisas de Deus se aceitam pela fé, acabou. Deus não vai te responder, se você tem o famoso saco de perguntas, Deus não vai te responder uma curiosidade. Porque Deus não está preocupado com a curiosidade. Ele não está preocupado em satisfazer a minha curiosidade. Ele não está preocupado que eu consiga matar as minhas curiosidades, os meus fatos que tem na Bíblia, que ninguém entende, mas eu quero entender, porque eu quero conhecer aquilo ali. Deus não está preocupado com isso. Deus tem uma obra, Deus tem um plano. É muito importante nós entendermos isso, não só acerca dos dons espirituais, mas entender isso para a nossa vida cristã. Deus ele tem um plano, ele tem uma obra, ele tem um objetivo. É como uma locomotiva. Você olha para uma locomotiva, ela tem a estação que ela vai parar. Quem passar na frente dela vai se estribuchar todo. Ela tem um plano. A locomotiva ela não faz desvio porque tem um carro cruzando em alta velocidade. Ela segue, ela não para. Deus ele tem um plano, Deus ele tem uma obra, Deus ele tem um objetivo. Ele não vai mudar o plano dele ou pausar o plano dele porque eu tenho a curiosidade de saber aonde era o Jardim do Éden. Qual é a importância, qual a relevância disso para o plano, para a obra, para o caminho que Deus tem traçado. Isso é importante nós nos perguntarmos. É aí que entra uma coisa muito perigosa, as especulações. E tem muitos pregadores, principalmente itinerantes de internet, que não pregam a palavra de Deus, eles expõem as suas especulações. Sim. Acerca da vida de Jesus, então, tem um monte, né? Ele uma vez que Jesus era rico, porque ele tinha uma casa na Galiléia, porque ele era marceneiro naquela época. Tinha casa de praia, ele saiu de casa e foi para a beira do mar. Eu saí de casa e vim para a igreja. Eu não moro aqui na frente. E eu já vi também que já vi algumas pessoas falando sobre a cor de Jesus. Jesus era branco, Jesus era negro, como é que era o cabelo e tal, e a cor dos olhos. Veja bem, o que vai mudar na sua vida cristã? O que vai te edificar? Em que vai te edificar você saber se Jesus era baixo, alto, negro, gordo, magro, branco, azul, amarelo? Uma vez na igreja, em Volta Redonda, teve atrito entre dois irmãos. O presbítero dirigia a congregação e era responsável. Ele era negro. E o diácono dele, branco. Só que esse diácono expressou uma atitude de racismo contra ele, né? Aí o presbítero abaixou a cabeça com o olho cheio d'água, virou para ele e disse assim, a minha esperança é que em sua vinda Jesus Cristo seja negro. O diácono. Entendeu? Porque se Jesus fosse negro, ele não ia querer entrar no céu. Ele é racista. Sim. Aí ele abaixou a bola, pediu perdão e nunca mais fez isso. Ninguém sabe a cor de Jesus. E não tem porquê você querer saber disso. Não vai fazer diferença na sua vida cristã. É como disse o diácono Ivanov, não vai te edificar. Não vai edificar. Então, tome muito cuidado com isso. Muitas pessoas elas têm dúvidas, elas têm... E tem pessoas que passam a vida inteira com essas dúvidas, perdem tempo com essas dúvidas, com essas
esses questionamentos que não vão ser edificantes, que não vão fazer diferença para você. Pelo contrário, pode te desvirtuar do foco principal. E criar contenda ainda. E ainda criar contenda. E uma outra coisa importante também, que eu sempre falo isso, que o pessoal fala, vou colocar um saquinho da dúvida. Eu falo isso também, vou colocar um saquinho da dúvida, para quando eu chegar lá no céu, eu perguntar a Deus. Mas é claro, isso é uma brincadeira. Muita gente acha que Jesus voltou, está na fila para entrar no céu. Aí vai para Deus lá, né? Seu nome? Diego Ventura Silva. Tá, tem um agendamento para você, semana que vem, às 2 da tarde, você vai ter 1 hora comigo para você me perguntar. Não. Lembre-se sempre que, por isso que é importante nós, tudo que a gente faz na igreja, tudo que a gente faz na nossa vida espiritual, é importante nós sermos conscientes acerca disso. Por que nós chamamos Deus de Senhor? Porque Ele é mais velho? Não. Deus não tem idade, Ele é eterno. Quem é eterno não tem idade. Nós não chamamos Deus de Senhor porque Ele é mais velho. Nós chamamos Deus de Senhor porque Ele é nosso Senhor. Ele é nosso dono. Autoridade máxima. Autoridade. E nós somos servos. Aleluia. Você já viu em alguma relação servo-senhor, o servo chegando para o Senhor e falando: Senhor, você tem 1 hora para me responder algumas dúvidas aqui acerca do meu serviço? Isso não acontece. Se isso não acontece na relação humana, como isso vai acontecer na relação divina? Muita gente, eu acho isso muito interessante e de certa forma eu fico triste, pessoas que só se referem a Deus como Pai, mas não como Senhor. Assim como pessoas que só se referem a Deus como amor, mas não como justiça. Deus é Pai e Senhor. Deus é amor e é justiça. Aleluia. É importante nós entendermos isso, nós guardarmos isso e vivermos isso. Em alguns momentos, Deus é meu Pai. Ou seja, eu tenho intimidade com Ele, eu questiono. Com meu pai é assim: Pai, por que o Senhor fez isso? Pai, por que o Senhor me deixou eu fazer isso? Pai, o que eu tenho que fazer agora? Filho, faz não sei o que. Pai, não queria fazer isso não, eu queria fazer de outro jeito. Mas em alguns momentos, Deus é meu Senhor. Ele fala: faz e eu faço. Se eu não fizer, eu vou ser castigado, eu vou ser corrigido. Lembra de Jonas. Lembra de Jonas. Com Jonas, Deus não era pai de Jonas. Deus era Senhor. Não era pai. Com Abraão, Deus era pai. Mas com Jonas, era Senhor. Então, a palavra da ciência. E na Bíblia nós encontramos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, exemplos da palavra de ciência. Como, por exemplo, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 12. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 12. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Ou seja, Deus revelou, através da palavra da ciência, a Eliseu aonde os sírios estariam de tocar, onde eles estariam preparados para atacar o exército de Israel. É a palavra de ciência, não é a palavra de sabedoria, porque Eliseu não era um general de guerra. Se não é a sabedoria humana. Se Eliseu fosse um general, se Eliseu fosse um líder do exército, Eliseu podia falar: bom, olha só, por esse relevo, eu tenho essa montanha, não sei o que, então os sírios vão vir dali, porque na batalha de não sei aonde aconteceu a mesma coisa. Aí era experiência, era a sabedoria humana que nós falamos no início da lição. Mas não, Eliseu era profeta, Eliseu não tinha nenhum conhecimento bélico, nenhum conhecimento de guerra, de nada, estratégia, nada disso. Eliseu era profeta. Mas pela palavra da ciência, Deus revela o que está oculto, mostra o que está escondido, mostra o que humanamente você não consegue ver ou entender, mostra a Eliseu o posicionamento do exército dos sírios. No Novo Testamento, ainda no Antigo Testamento, nós não vamos ler, mas ainda no Antigo Testamento nós temos o caso de Daniel acerca de Nabucodonosor, em que Deus revela a Daniel tudo o que ia acontecer com os maiores impérios, que até então... Era o sonho do rei da O sonho do rei, lá da Babilônia,
E Deus revela a Daniel tudo que aconteceria com os maiores impérios que o mundo já viu. Palavra da ciência. E no Novo Testamento nós temos um caso clássico, bem famoso, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, que está em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Aqui também nós temos outro caso da palavra da ciência. Se os irmãos lerem um pouco antes, na igreja primitiva era comum que todo mundo levasse tudo que tivesse para repartir entre os irmãos. E aí Ananias, ele vende um terreno, ele vende uma propriedade, ele vende um pedaço de terra, e ao invés de pegar esse dinheiro e levar o dinheiro todo para a igreja, para dividir pela igreja, ele mente, ele leva só uma parte, ele mente sobre o valor da propriedade. E Deus revela a Pedro o que estava acontecendo. Aqui não é o dom de revelação, é o dom da palavra da ciência. Quando nós estudarmos sobre o dom de revelação, vai ser outra, aí nós vamos entender melhor a diferença. Mas aqui, pelo dom da palavra de ciência, Pedro, ele sabe, ele é revelado, ele é dito a ele. Ele conheceu o que estava acontecendo. Conheceu o que estava acontecendo. Ele conheceu ali que o valor que Ananias tinha falado era um valor diferente. E aí Ananias morre assim como a sua mulher, como nós acabamos, a sua esposa, assim como nós acabamos de ler. Então, esse é o dom da palavra da ciência. Agora, o ponto importante sobre a palavra da ciência, principalmente nessa passagem de Atos com Pedro, com Ananias e Safira, muitas pessoas confundem a palavra da ciência com a adivinhação. Eu conheço uma irmã lá na igreja que ela falou e ela tem a palavra da ciência, porque ela consegue ver umas coisas assim, ela fala e acontece. Ela vê o que estava acontecendo. Por exemplo, eu estava grávida, eu não falei para ninguém, porque eu estava com medo, eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, a irmã olhou para mim e falou: você está grávida. Como pode? Eu não falei para ninguém, eu tinha acabado de ter o resultado. Bom, ela pode ter adivinhado, ou ela pode simplesmente ter identificado quando uma mulher está grávida, né? O corpo dá sinais de que a mulher está grávida. Os seios incham, enfim. Vocês que são mulheres que já tiveram filhos sabem muito mais do que eu. Ela pode ter apenas identificado esses sinais que o corpo deu e deduziu que estava grávida. Não necessariamente foi o dom da palavra da ciência, porque, de novo, todo dom tem um propósito. Por que Deus daria o dom da palavra da ciência para uma pessoa para identificar que uma outra pessoa está grávida? Lembra lá da locomotiva de Deus? No plano divino, qual é a relevância do dom da palavra da ciência para saber se uma pessoa está grávida ou não? Ou o que acontece muito também, a pessoa está grávida, vai ser menino ou menina? E aí começa, né? Lua, copo, agulha na mão, não sei o que, para ver se a barriga for pontuda, não sei o que, se for redonda, não sei o que lá, se o queixo for assim, se acordar de cabeça para baixo, enfim. Isso não Uma existe. vez atuou na minha vida esse dom em forma de discernimento, porque
uma irmã estava com uns problemas, aí pediu para mim e para outros, para mais um diácono e uma irmã, a gente pudesse orar com eles, vamos supor, não sei quantos dias na semana, mas a gente ia para orar de madrugada, só nós pela questão dela. Aí no primeiro dia, ela começou a chorar, falar, e acusar o esposo, e a gente ouvindo normal. De repente veio na minha mente assim, ó, fala para ela não tratar o esposo dela assim. Eu falei, quando eu falei assim espontaneamente, ela começou a chorar, ficou espantada assim, olhando. Quer dizer, o problema dentro da casa dela não era o esposo, era ela. E aí? Que foi mais ou menos o que aconteceu. Então foi para uma coisa útil, ela se corrigiu com ele. Sim, que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro não adivinhou a situação de Ananias. Tanto no versículo 2, no versículo 1 e 2, quando Ananias e Safira vão, e no versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Aí versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Ou seja, quando Ananias chega para os apóstolos e deposita o dinheiro ali, Pedro já fala, por que você está mentindo? Não teve adivinhação. Foi o mesmo caso do pastor, foi uma revelação, foi um conhecimento. Um discernimento. Um discernimento, naquele momento Deus chegou e falou assim, ó, está mentindo, está faltando dinheiro aí, o dinheiro não foi isso não. Então. O valor não foi esse não. Então não confundam a palavra da ciência com a adivinhação. E isso tem crescido muito na igreja. Eu já vi crente, por exemplo, acreditando em horóscopo. Acreditando de verdade, não é brincando não. Acreditando mesmo, lendo. Não, porque disse que, sei lá, libriano, sagitariano, sei lá, o outro, é assim, assado, e eu sou assim, caramba, como que isso pode? Bateu certinho. Eu não acredito não, mas bate certinho. Você sabia que Satanás também tem poderes? Você sabia que Satanás também sabe as coisas? Veja bem, o dom da palavra da ciência, ele pode ser muito facilmente enganado por uma atuação de Satanás. Principalmente se for algo relacionado ao passado. Porque Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Satanás, ele não conhece o futuro, mas ele conhece o passado. Então, às vezes, uma pessoa chega... Por que, por exemplo, cartomante? Tem muita gente que... Mas cartomante funciona. Eu vou lá, falo com ela e ela fala, olha, teu marido está te traindo, ele está me traindo. Ou eu vou lá, falo com ela e ela fala, não, vai acontecer isso, aconteceu isso. E aconteceu aquilo, de fato, ela sabe da minha vida inteira. Como que pode isso? Como que pode ser uma fraude se a cartomante foi lá e contou minha vida inteira sem nunca ter visto a mulher? Porque Satanás conhece. A pitonisa de Éfeso, né? Aquela que adivinhava quando Paulo passou. Esses homens que vos falam, que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Paulo expulsou o demônio. Ela não falou mentira. Não falou mentira. Falou mentira? Não falou, falou a verdade. Era o que de fato Paulo e seus discípulos eram. Então tome muito cuidado, principalmente dentro da igreja. Pessoas que ou se passam como tendo a palavra da ciência e não tem, é apenas uma adivinhação, é apenas uma tentativa de... Joga na sorte também. Joga na sorte para ver o que dá. E atuações malignas de Satanás dentro da igreja para confundir a igreja de hoje. Lembre-se sempre que um professor me falou isso no curso de formação de professores que eu fiz, e eu nunca esqueci disso. Durante muito tempo, o inimigo ele tentou impedir o acesso à palavra de Deus. Durante muito tempo, na história da humanidade, o objetivo de Satanás era não deixar que as pessoas conhecessem a Deus. Hoje, o objetivo dele é outro. Não tem mais como ele impedir uma pessoa de conhecer a Deus, mas ele pode deturpar esse conhecimento que a pessoa tem de Deus. Verdade. Então, Satanás ele não consegue, por exemplo, impedir que você tenha acesso à Bíblia. Mas na China, mas na Coreia. A Bíblia chega lá. Pode não chegar assim, bonitinha, né? Mas chega lá de alguma forma. Um pedaço de folha, um versículo chega.
Então, desconhecer a Bíblia, Satanás não tem mais como, mas ele consegue deturpar a Bíblia. E aí ele consegue fazer isso de várias formas. E a igreja tem caído nessas armadilhas. A igreja tem facilitado isso daí, tem aberto essa porta para que Satanás possa trabalhar dentro da igreja. Paulo fala isso, Paulo fala que Satanás se disfarça em anjo de luz, e não é muito que os seus enviados, quer dizer, pessoas que estão dentro da igreja, são doutores, pregadores, pastores, que não são de Deus, entendeu? Então, não é muito que essas pessoas também mostrem aquilo que elas não são. Mais ou menos assim. Paulo fala sobre isso aí, quando ele fala sobre os falsos mestres, os falsos ensinadores, né? Tem muita gente que não é inspirada pelo Espírito de Deus. É o diabo fazendo isso que você está dizendo aí, usando a pessoa para deturpar, criando heresias, para confundir. Isso acontece muito com profecia também, né? Você vai ouvir a pessoa falar profecia e conta a história toda da pessoa. Ah, porque Deus está falando. Não, às vezes não é Deus que está falando, quem está falando é Satanás. Pergunta o que vai acontecer para saber se sabe. Mas o passado sabe tudo, o profeta sabe tudo do passado. Às vezes não é nem Satanás, às vezes a gente coloca a culpa em Satanás de uma coisa que a culpa é nossa. Como eu já vi vídeo na internet a pessoa vai lá na rede social, vai no Facebook, lá no Instagram. Ó, Deus está me falando aqui que em maio você estava no Brasil e aí o seu PCR deu positivo e você teve que ficar lá uns 15 dias. Era Deus trabalhando na sua vida e tal. Claro, no meu Instagram estava lá, ó, viajei para o Brasil em maio, fiquei lá, poxa, teste deu positivo, a gente fica mais 15 dias. Não foi Deus que revelou, não foi Satanás que usou. Fui eu que expus os meus dados numa rede social, um perfil público aberto para que a pessoa tenha acesso. Não tem sobrenatural nenhum aí. Lá na nossa cidade teve um pastor lá que ficou rodando lá na cidade por um tempo, de que ele até ganhou fama por causa disso, né? E que ele era famoso por pregar, e no meio da pregação, ele foi visitar uma igreja que ele nunca viu, mas no meio da pregação ele parava a pregação e chamava a pessoa pelo nome completo da pessoa, sem conhecer a pessoa. E aí ali entregava a profecia, falava lá e tal. E depois de um tempo, muito tempo, foram descobrir de que ele fazia isso não através do Espírito, mas porque antes de visitar aquela igreja, ele procurava, por meio de contatos e tudo, Facebook das pessoas que estavam naquela igreja. Aí sabia os nomes. Portanto, ele não, aí depois começaram a observar que ele nunca chamava pelo nome completo um visitante que estava indo naquela igreja, ele só chamava os membros daquela igreja. Entendeu? Aí foi desmascarado, né? Eu chamava o velhinho de 99 anos de idade que nem acessava o computador. Exatamente, entendeu? Aí começaram a Se observar. acabar o Facebook, acabou o professor. Começaram a observar de que ele só chamava gente que tinha rede social. Olha que pilantra. E de que era membro daquela igreja. Isso não era profeta, era face-feta. Aí desmascararam, o cara sumiu do mapa depois. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E por último, o terceiro dom que nós vamos estudar hoje acerca dos dons de revelação é o dom de discernimento dos espíritos. E aí imagina qual é a diferença do discernimento dos espíritos para o dom da palavra da ciência. Como eu disse, a palavra da ciência é focada nas coisas naturais, na revelação das coisas que estão ocultas no sentido natural, no sentido de conhecimento, no sentido de revelação do conhecimento. O discernimento dos espíritos já é na capacidade, já é no mundo espiritual. Isso. Já é num outro plano, já não é mais no plano físico, é no plano espiritual. É você, por exemplo, ouvir alguém chegar para você e você falar, está expulso o nome de Jesus. Aparta de mim, Satanás, vai lá para fora. Abra em 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1.
creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O discernir aqui, o discernimento de espírito que Paulo fala em 1 Coríntios, o discernir significa julgar através de alguma coisa. Ou seja, julgar através do Espírito Santo, julgar através de Deus, julgar através da palavra. É você conseguir distinguir se aquilo ali realmente vem do Espírito Santo, se aquilo ali realmente vem de Deus, se aquela profecia realmente é uma profecia divina, por exemplo. Vem cá, essa profecia é de Deus? Ou essa profecia é de Satanás? Ou essa profecia é apenas uma profetada? É uma... como é que você falou? Feiticia, né? É você poder julgar. Ele é um face-feta. Face-feta, sim. É você poder julgar isso. É você poder entender a fonte das manifestações espirituais. Se é de Deus ou se não é. Se é de Deus, isso não é. Tem muita gente, por exemplo, que entra na igreja, que é tratada com doenças, doenças da mente, doenças psicológicas, que é, por exemplo, a pessoa está depressiva. Não, não está, é demônio. A pessoa está enferma. É uma condição clínica. Às vezes não é uma condição clínica. Às vezes é manifestação demoníaca mesmo. Possessão demoníaca. A pessoa, você expulsa o demônio e a pessoa fica curada. Mas como assim? A possessão não era demoníaca? E ela tinha ali um exame clínico. Ela fez, passou por um especialista. É por isso que não se permite a gente chegar nessas casas de sanatório, onde tem pessoas que se chamam de doida, louca. Você não pode entrar com Bíblia e não pode orar lá dentro mais. Não pode. Você ora e eles caem. Pois é, às vezes é loucura de fato. É importante nós entendermos isso. Da mesma forma como tem muitas doenças que são possessões demoníacas, tem muitas pessoas que são julgadas como demônio E são de fato enfermas. Como epilepsia. Veja, epilepsia. Tem muita gente que acha que epilepsia é demônio. É demônio. Não, não é. Demônio é demônio, epilepsia é epilepsia. Ah, loucura. Não, existe de fato a condição clínica de uma pessoa que é louca, uma pessoa que é demente, uma pessoa que tem uma doença psíquica. Tinha um pastor no Brasil que ele dizia assim: irmãos, nós temos que saber discernir os demônios dos carnônios e dos safadônios, porque tem gente que brinca com essas coisas também, então não é demônio, é carnônio e safadônio. Então, o discernimento do espírito, de espírito, ele vai ajudar a identificar essas situações. Tem no caso da profecia. Como que você identifica se uma profecia, se ela é de Deus, se uma profecia do face-feta, que o cara investigou ali a vida de uma pessoa, ou se é uma profecia de Satanás? Porque às vezes pode ser uma profecia de Satanás. Olha só, fulano vai morrer amanhã às 8 horas da manhã. Mas como assim? Deus está falando que vai morrer e tal? Pode ser Satanás falando que vai morrer. Às 8 horas da manhã ele vai tentar matar aquela pessoa. Se não tiver um trabalho ali de oração em cima daquela pessoa, vai morrer. Porque Satanás ele tem a chave do mundo. O mundo já é maligno, como a palavra de Deus diz. Então, entender e identificar se algo vem de Deus, se algo vem do Espírito Santo, se algo vem de Satanás, se algo vem da carne da pessoa, vem do homem. Às vezes vem do homem, às vezes não vem nem de Satanás nem de Deus, às vezes é do homem mesmo. Então esse é o discernimento dos espíritos. Abra também em Mateus capítulo 7, versículo 15. Como que a gente está? E como que você prova? Como que você julga isso? Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
portanto, pelos frutos os conhecereis. Só que em alguns momentos, os frutos são tão parecidos, mas tão parecidos, que você não consegue identificar humanamente. A Bíblia fala, lá em Atos, que tinham os crentes de Bereia, que quando alguém pregava a palavra para eles, logo depois eles iam para as escrituras para conferir se aquilo que foi pregado estava certo ou não. Muitas das vezes nós conseguimos combater profecias, nós conseguimos julgar profecias e milagres e outras ações dentro da igreja, confrontando com a Bíblia. Mas algumas vezes, você confrontando com a Bíblia, parece certo. Você confrontando com a Bíblia, parece legítimo. Mas não é. E como que você consegue identificar isso que não é? Através do dom de discernimento dos Espíritos. Somente através desse dom você consegue identificar certas situações, você consegue julgar certas situações, certas manifestações que acontecem dentro da igreja. Então esse foi o terceiro dom que nós estudamos hoje sobre o discernimento dos Espíritos. Então hoje nós estudamos os dons, como eu disse no início da lição. Os dons espirituais, eles são classificados, eles são agrupados em 3 grupos diferentes, não porque a Bíblia os agrupa assim, não tem esse agrupamento na Bíblia. Se você for 1 Coríntios, se você for ler Romanos, não vai ter esse agrupamento. O agrupamento é feito para ajudar na didática, ajudar no ensinamento, ajudar no aprendizado. E hoje nós estudamos 3 dons do grupo dos dons de revelação, que foi o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimento dos Espíritos. Como eu disse, não existe dom superior ao outro, não existe dom mais importante que o outro. O dom da palavra de sabedoria é tão importante quanto a palavra da ciência. É tão importante quanto o discernimento do Espírito, tão importante quanto o dom de fé, tão importante quanto o dom de cura. Mas existem dons que são fundamentais para atuações dentro da igreja. Como eu falei, o dom da palavra de sabedoria é um dom fundamental para quem exerce uma função de liderança dentro da igreja. O dom de discernimento do Espírito é um dom fundamental para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Como o próprio João diz, que o Espírito do Anticristo já está entre nós. O Anticristo não, mas o Espírito do Anticristo já está entre nós. O mundo já é no maligno, ou seja, a todo momento nós estamos sendo atacados e temos que discernir se é certo, se é errado, se é de Deus, se não é de Deus. Nós não podemos ficar como barcos à deriva, esperando e confiando e crendo que vai acontecer. Nós temos que tomar uma posição ativa e buscar de Deus esses dons, tanto para a nossa edificação, mas principalmente para a edificação e proteção da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fiquem com essa lição. Na semana que vem nós vamos ver mais dons. Agora, durante as próximas lições, cada lição vai ser acerca de dons específicos. Claro. Eu tenho só uma pergunta. Você comentou que o diabo ele tem o poder de saber o passado, né? Mas só do que é dito, né? O pensamento Só o que é acesso, dito, isso. De dito ou que ele vê, né? Que ele enxerga. Porque o nosso pensamento, né? A Bíblia fala que Deus sonda nos corações. Então é por isso que nós pedimos perdão por palavras, pensamentos e obras. Só de Deus. Só de Deus. Então, se eu pensar alguma coisa, Deus ele conhece o meu coração. Deus ele conhece o que eu sinto, ele conhece o que eu pensei, ele conhece a minha intenção. Satanás não. Satanás ele conhece o que já aconteceu. As ações, o que você falou. O que você falou, o que você fez, entendeu? O que você fez, né? Então, por exemplo, Deus ele pode chegar quando você coloca, por exemplo, sei lá, Ananias e Safira. No caso de Satanás, ele conhece que Ananias mentiu o valor da propriedade, entendeu? No caso de Deus, quando Jesus pregava, estava ensinando lá que chegavam os fariseus e Jesus falava assim, não, porque o teu coração, isso aí Satanás não consegue fazer. Só Deus conhece o coração. Só Deus conhece o íntimo, conhece o que você pensa. Talvez se ele tivesse só pensado em fazer, mas não tivesse feito, né? Isso. Talvez eu poderia perguntar isso. Se ele tivesse só pensado com ele, E não- acho que eu vou dar um migué aqui, vou falar que eu vejo mais barato e tal, mas não falou com ninguém, ele só pensou. Satanás não tinha como saber disso, entendeu? É isso. Isso acontece muito também na igreja, é a inveja, né?
não vou contar para as pessoas porque tem inveja. Não vou falar nada porque tem inveja, tal, não sei o quê, porque a inveja acontece. Acontece, mas é sempre bom a gente pesar esses tipos de atitude para a gente nós estamos sendo temperados em tudo, né? Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, para a evangelização, para a pregação da palavra de Deus, mas na nossa vida nós estamos sendo temperados. A Bíblia fala nem à direita nem à esquerda, mas no centro. Então, muitas dessas situações, eu vejo que dentro da igreja, o que é pior, as pessoas elas caem para o misticismo muitas das vezes. Como a questão da inveja, por exemplo. Eu vou falar na frente, contar uma bênção. Sei lá, comprei uma casa. Vamos lá na frente falar comprei uma casa. Porque aí a pessoa vai olhar e falar, pô, o cara comprou uma casa, então o cara tá ganhando bem, isso aqui, vai ficar com inveja na minha vida e tal. A inveja existe? Existe. O olho gordo e tal, você contar, comprei a casa, contei, a pessoa ficou com inveja, a casa pegou fogo. Né? Por exemplo, bem chulo, bem drástico. Mas por outro lado, foi algo que Deus me deu, uma obra que Deus fez na minha vida. Eu contar isso para a igreja como um testemunho de, olha, irmão, eu estava muito tempo orando por uma casa, um apartamento em Berlim, eu moro num apartamento pequeno, tenho 2 filhos, estava muito tempo orando, foi um apartamento maior e Deus me ajudou e tal. Isso deve ser motivo de orgulho para a igreja. Deve ser motivo de celebração, de agradecimento a Deus para a edificação da igreja. Porque pode ter alguma pessoa que está na mesma situação e fala, poxa, Deus faz, eu estou aqui desesperado já quase desistindo de orar, mas, pô, fiz na vida do Diácono Diego e tal, fiz na vida do irmão Vinícius, da irmã Ana, então vou continuar orando, aqui assistindo e tal. Mas eu vejo que muitas pessoas dentro da igreja hoje, elas acabam se deixando levar pelo misticismo que acontece e muitas das vezes por conta da enganação de Satanás mesmo, como o caso do horóscopo, sabe? Talvez esquece que se Deus protege a gente de tudo isso, né? Claro que você não precisa sair falando tudo, mas Deus protege a gente de olho gordo, de inveja, sabe? Porque olho gordo, mas como que um crente crê? Assim, só do crente já crer no olho gordo já é, sabe? Só do crente crer no olho gordo já é. Você é crente, está preocupado com o olho gordo. Pois é. Sabe? Porque se você for olhar o olho gordo, a inveja, né? É sempre na relação material, né? Nunca é na relação espiritual. Eu não vou falar que eu tenho o dom da palavra de sabedoria, porque pode ter alguém na igreja com olho gordo no meu dom espiritual. Ninguém tem olho gordo no dom espiritual. Então, a partir do momento que você menciona o olho gordo, você está dando mais ênfase à prosperidade, aos teus bens materiais, do que aos teus bens espirituais. E aí, se você for para a Bíblia, se você for ver para o plano divino, Deus não está preocupado com o seu bem material. Então, porque Deus me protege do olho gordo, eu posso contar minha bênção, que minha bênção não vai ser tomada. Mas você acha então que Deus ele fica ali te protegendo 24 horas para ninguém ter olho gordo contra a sua vida e... Se nós ela perder isso, ela vai acreditar que foi o olho gordo, não foi talvez Deus que tomou. Pois é. Uma outra se foi coisa, Deus que tomou de fato. porque ele te deu a bênção, você ficou contando para todo mundo, você estava orgulhoso daquilo ali, aquilo ali estava tomando o teu tempo com Deus, e aí Deus vai lá e toma. Foi olho gordo? Não, foi. E o pior é que tem gente que tem medo de olho gordo dentro da igreja. O seu irmão tem. É isso que a gente está falando. Meu Deus. Dentro da igreja, sabe? Misticismo dentro da igreja. Isso é muito perigoso. Porque é o mundo entrando dentro da igreja, né? Então, isso é muito perigoso. Quando o mundo entra na igreja, assim, é como a física. Um corpo, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Você está aqui na igreja, Deus está aqui. Quando o mundo entra, pela mesma porta que o mundo entrou, Deus sai. Não tem como Deus e o mundo estar no mesmo lugar. Você pega um copo, você coloca água. Coloquei água ali. Se eu derramar, sei lá, qualquer outro líquido, vai chegar um momento que a água vai sair. Vai ficar só aquele líquido. Não vai... Os 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Na igreja é a mesma coisa. A partir do momento que nós abrimos a porta, deixamos o mundo entrar na igreja, com essas modas, com esse misticismo. Por isso que é muito preocupante a modernidade dentro da igreja. Modernidade que eu falo não de, nós temos um data show, nós filmamos e colocamos... Não.
Isso é tecnologia, isso não é modernidade. Mas, vamos deixar aqui, veste do jeito que quer, enfim. Não precisa da palavra. Não precisa da palavra, só música. Vamos fazer aqui um palco, um preto, botar umas luzes aqui e tal, botar uma fumacinha saindo, porque fica legal, porque cria É um igreja toda ambiente. preta, com luz negra. Porque cria um ambiente. Não, vamos pintar o cabelo aí todo mundo de rosa, porque Jesus é amor, e rosa é a cor do amor, e vamos botar a bandeira LGBT aqui, porque Deus diz que nós temos que amar todas as pessoas, e as pessoas têm que se sentir bem-vindas na casa de Deus, então vamos aí botar um LGBTQ+, e vamos botar a bandeira, e vamos para a parada gay, sabe? Quando isso começa a entrar dentro da igreja, você pode ter certeza, Deus ele vai sair. Na mesma proporção. Tem 100% de Deus. Entrou 30% do mundo, vai sair 70% de Deus. É na mesma proporção. Verdade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.